O significado do filme Autor Orfeus para leitura 5 minutos publicado em 07.02. 2022 atualizado em 07.02. 2022 O filme Andriftia foi feito em 2006. E um dos mais assustadores filmes de desastre na água. Amigos descuidados estão se divertindo em um iate. Eles pulam na água para se divertir. Mas se esquecem de colocar a escada no chão. Como resultado, eles não conseguem entrar no barco. Agora, nenhum deles pode entrar no iate, que tem um lado muito alto. Filmes, os desastres sobre pessoas na água são populares. Provavelmente barato fazê-los. A água por toda parte. A imitação pode ser feita no estúdio, onde há uma piscina grande. Embora essa seja uma opinião subjetiva. O filme Andriftia é um daqueles filmes que fazem cocegas em seus nervos. Afinal de contas, os elementos naturais de nosso planeta podem ser mais terríveis do que o facão de Jason Voorhees ou a magia de Fred Krueger. The Drift se passa em uma era relativamente nova. Afinal de contas, 2006 foi relativamente recente. Portanto, o filme é capaz de mostrar todas as cores e efeitos. Os atores são todos profissionais. Eles atuam bem. Eles retrataram bem os personagens de jovens alegres que não pensavam em nada. Às vezes, os jovens cometem erros terríveis, mas, infelizmente, a vida pode não perdoá-los. Os rapazes cometeram um erro tolo quando pularam na água sem colocar uma escada no iate. Agora eles estão à deriva na água. Na realidade, ninguém sabe que horrores essas pessoas experimentam antes do fim. Talvez haja sobreviventes. Mas o mar aberto e uma coisa assustadora. A propósito, me vem à mente o filme And the Open Sea, que foi lançado um pouco antes. Nesse filme, um casal de recém-casados de 30 e poucos anos também se viu no meio do oceano. Ninguém os resgatou. Eles estavam implorando por ajuda. Mas o barco partiu. Ao contrário dos personagens de Drift, a culpa não foi deles. Afinal de contas, eles estavam apenas mergulhando. Mas depois de emergir da água, não encontraram ninguém. Só mais tarde a equipe do hotel soube que os cônjuges não haviam retornado da excursão. Ninguém desejaria isso a ninguém. Provavelmente as pessoas não sabem exatamente o que sentem aqueles que se encontram em uma situação semelhante. Sobre o que eles falam, com o que se preocupam. A única coisa que vimos nas telas foi o momento em que o funcionário do hotel encontrou um quarto limpo e imediatamente informou o fato. Em seguida, os marinheiros do iate viram que os rapazes haviam desaparecido, assim como o equipamento. Mas já era tarde demais. Apenas a câmera foi encontrada. E também no início do filme And the High Season você pode ver a inscrição de que essa é uma história real. Mas como os personagens se sentiram? Ao longo do filme, o espectador vê como os personagens se sentem quando estão na água. Como eles são cacados por um tubarão, que come o homem. A garota sobrevive, mas morre na água de exaustão. Eles discutem acaloradamente sua situação, lutam e se reconciliam, lembram-se de Deus e fazem muitas outras coisas. Eles veem um navio passar e acenam para ele. Mas eles são apenas grãos de areia na água. O destino os atormentou cruelmente antes do fim. No entanto, essa é apenas a ficção do diretor. Talvez tenha sido baseado no filme da câmera. Na realidade, poderia ter sido muito pior. Não podemos saber o que realmente aconteceu, pois ambos os cônjuges estão mortos. Mas voltemos ao filme A Deriva, que foi feito depois de Em Alto Mar. Em A Deriva, o filme é protagonizado por personagens conhecidos, mas muito jovens. Daí a falta de cuidado deles. Eles fazem coisas imprudentes. Os personagens são retratados de forma realista. Talvez A Deriva também tenha sido filmado com base na história real de pessoas que se meteram em problemas. Às vezes, há dúvidas sobre a veracidade do que está acontecendo. Será que nenhum dos jovens adultos não se deu conta de jogar uma escada na lateral do iate? Por que marinheiros inexperientes foram encarregados da direção de um iate grande? Afinal de contas, o desastre poderia ter sido evitado se os profissionais tivessem intervindo. Muitas coisas não foram planejadas. Por exemplo, os rapazes fizeram uma corda para subir a bordo.
Mas quem subiu foi um cara musculoso e forte. Que, e claro, pesava mais do que todos os outros caras. E o garoto mais magro do grupo deveria fazer isso. Mas foi o que pesava mais. Portanto, não funcionou. Assim, os personagens, embora realistas, são escritos com uma dose de humor negro. Eles são o padrão de descuido inerente à juventude. Daí o desastre. Os rapazes não estavam preparados para o desastre. Eles não conseguiram agir como uma equipe. Daí a tragédia. Talvez eles pudessem ter se organizado, mas cederam ao pânico. Além disso, não havia nenhum peixe gigante no filme que gostasse de comer jovens. Jaws é um filme clássico. Mas eles também não estavam aqui. Para aumentar o efeito de horror, há um bebê a bordo. Pais jovens e descuidados o deixaram a bordo. Portanto, o pânico na água é intensificado, pois o medo da criança é adicionado a ele. Gradualmente, o terror aumenta. Os meninos começam a temer a água. Eles percebem o horror de sua situação. Mas não havia peixes predadores. No final, o filme recomendado para aqueles que querem sentir cocegas nos nervos. A sobrevivência e o que importa. Esses filmes sempre serão populares. Mais qualitativos são os filmes sobre navios transatlânticos, dos quais você precisa escapar. Provavelmente, a história das aventuras marítimas no cinema começou há muito tempo. Entretanto, efeitos especiais mais ou menos bons podem ser encontrados em filmes desde a década de 1970. Foi quando o filme And the Adventures of Poseidon, As Aventuras de Poseidon, foi feito. Sobre as pessoas que sobrevivem no transatlântico naufragado Poseidon. Mais tarde, ele foi refeito em 2006. Um sucesso fenomenal foi a Titanic em 1997. Também é necessário mencionar o místico Ghost Ship, de 2002. Portanto, o filme Andrifition tem alguém com quem competir. Mas o que mais se aproxima dele em espírito é o filme And the High Seas, feito um pouco antes. Só nos resta assistir e torcer para que isso não aconteça na vida real. Entretanto, esses filmes não devem desencorajá-lo a caminhar no mar. Afinal de contas, e bom para a saúde e interessante. Mas é preciso saber o que acontece com aqueles que não tomam cuidado. Um gosto salgado em seus lábios e um mar quente. Admin.